1991 foi o ano em que eu comecei a escrever diários, isso mesmo. E na época, não tinha o conhecimento que se tem hoje, tinha um potencial financeiro bastante restrito, então a forma que eu encontrei para escrever, para colocar para fora tudo aquilo que fluía na minha mente, foi criando os meus próprios diários inicialmente, né, de uma forma bastante precária, como vocês verão aqui, mas que serviram ao propósito de, naquele momento, guardar, né, os meus sentimentos, os meus dilemas, os meus embates afetivos internos, né, e é uma prática que eu recomendo muito. Tem períodos em que eu escrevo mais, tem períodos em que eu escrevo menos, mas eu sempre estou trazendo essa prática de volta à tona, porque ela me ajuda muito na organização dos meus pensamentos. Coloquei aqui o meu microfone para mostrar, então, o meu primeiro diário foi um caderno brochura cheio de adesivos, né? Na época eu trabalhava na rodoviária, meus pais tinham uma lojinha na rodoviária, então eu ajudava fora do período escolar e lá vendia-se adesivos, né, cartelas de adesivos. Então, olha só, aqueles adesivos holográficos, não sei se dá para ver no vídeo, que eram de lá. E eu era apaixonada por adesivos, né? Então colava sempre um calendário aqui no começo. E aí eu tenho páginas e páginas, né? De recortes, tenho as páginas marcadas com clips colorido, que na época não era fácil de achar, era mais caro do que o clips normal. Hoje em dia tem muita variedade, muita possibilidade, mas naquela época não tinha, né? Eu guardava, olha, guardava coisas, guardava cartões, cartas, adereços, olha, maionese, veja só, né? Cartucho de maionese. Então, assim, tem muita coisa aqui, né? Muita coisa, muita história. Olha, outra coisa que eu gostava bastante, ó, eram os durex coloridos, que também eram difíceis de achar e também não eram baratos, e daí eu economizava a minha mesada para poder comprar. E eu utilizava também símbolos, olha, tem símbolos aqui onde eu escrevia aquelas partes que nem era nada demais, mas que eu não queria que meus pais lessem, por exemplo, então eu escrevia em forma de símbolo. Ó, tem um textinho aqui que uma amiga escreveu para mim. Ai, que gostoso de ver isso, né? Muito bom. Aqui eu tenho o segundo, que esse sim já foi, digamos assim, um esboço do que eu faço hoje, que foi o de 1992. Então aqui eu encapei um caderno que era espiral, dá para sentir a espiral aqui, com papel de presente, tá? Encapadinho. Coloquei uma guarda, olha, em papel rosa, que tá a tabelinha do significado dos meus símbolos, né? Tenho de novo o calendário, e aí aqui eu coloquei, possivelmente tirei de algum calendário, essas abinhas com o nome de cada mês, olha. Então ele era um pouco mais, digamos, evoluído. Esse aqui era até o mês de junho, que era o que dava para fazer com o caderno, certo? E de novo, ó, passagem, que eu adorava ir para a capital, ir para Curitiba, colada com durex colorido. Aí não tem muito mais segredos, né? Sempre seguindo essa questão de estar... Ó, tem cartão também, que eu gostava muito de trocar cartão, cartas com pessoas de fora. Naquela época vinham dentro de revistinhas como Carinho, tinha uma revista chamada Carinho, Carícia, eram revistas pequenas de moda, beleza, e tinha uma seção onde nós poderíamos nos corresponder com pessoas de fora. As pessoas colocavam ali uma espécie de um anúncio, né? E eu escrevia, volta e meia escrevia para alguém, e aí chegavam as cartas, eu adorava quando chegavam as cartas, né? Eu escrevia de volta, enfim. Nunca conheci nenhuma dessas pessoas, mas eram trocas muito prazerosas. Hoje em dia, inclusive, existe um aplicativo chamado Slonly, não sei se existe ainda, mas existia. Até uns 2, 3 anos atrás eu utilizava, de troca de cartas virtuais também. Conheci pessoas muito maravilhosas, assim, nesse aplicativo, né? Mas esse aqui, então, foi o meu primeiro exemplar de encadernação manual artística, que eu guardo com muito carinho. Eu já pensei em transformar os textos em um livro, né, para, de repente, comercializar, porque tem muitos pensamentos diferentes do que eu tenho hoje em dia, né? Eu falo que quando somos adolescentes, nós sofremos num grau muito maior para algo que não merecia tanto, né? Porque nós temos uma ideia de finitude, de que se não for aquela hora, não vai ser nunca, se não for com aquela pessoa, não vai ser com nenhuma, né? E isso faz com que os sentimentos nos castiguem demais. Então, hoje em dia, eu sou muito mais ponderada. Hoje em dia, eu sei que as coisas acabam se ajeitando, que às vezes vem algo até muito melhor para nós depois, e que é uma questão de tempo. Então, é isso, é o que eu podia alcançar naquele momento, né? E aí depois tenho essa que também eu acho que é a minha agenda preferida de histórias, ó, tem carta aqui, né?
cartão da minha prima, enfim, tem muita coisa boa nesse diário, né? Tem uma foto de Vila Velha, olha, que eu fui visitar uma vez com a excursão do final de 8ª série, não, acho que era do ensino já maior. Olha, aqui tem bastante carta. Tem de um amigo que eu fiz em Curitiba, aqui também é dele, ó. Tem muita coisa boa nesse aqui. Então é isso, minha gente. Tem outros, mas esses são os meus queridinhos, porque contam um pouco da minha história. Hoje em dia eu faço, né, já, olha, já um procedimento profissional, né, fiz vários cursos de encadernação, então onde né, a qualidade é totalmente diferente. Esse aqui é o diário histórico, que vem com o miolo pronto para ser preenchido, enfim, tem o cabeçalho costurado à mão. Então, quando eu fiz esse aqui, né, eu jamais imaginei que eu ia chegar a fazer algo tão primoroso como eu consigo fazer hoje, mas já era um vislumbre de um dom, né, que naquela época eu nem tinha acesso, de que existia esse tipo de arte, que é a encadernação manual artística, né, e sem saber já era a história se desenhando para aquilo que eu faço hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver algum tema para sugerir, você pode deixar nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.